Bem, pessoal, vamos começar então, né? Já são 19h05, a gente tem sempre um compromisso com a pontualidade, né? Todo mundo tem seus compromissos depois, então vamos iniciar aqui. Boa noite agora, né? Oficialmente a todos, sejam todos aí bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pela participação. Nós estamos chegando aqui na quarta edição do nosso comitê virtual de presidentes e dirigentes. Nas 3 edições anteriores, aí, relembrando rapidamente, nós falamos sobre gestão de crises, cenário econômico nacional e mundial, e no último agora nós falamos sobre a medida provisória 936, né, envolvendo questões trabalhistas. No encontro de hoje, o assunto central será o mercado financeiro, focando em temas como captação de recursos e gestão de caixa. Como sempre, né, a gente faz no início do nosso evento, nós solicitamos aí a gentileza de vocês manterem seus microfones bloqueados, para não ter nenhum tipo de interferência no áudio de quem estiver falando, né? Ao final da apresentação do nosso convidado, nós abriremos para perguntas. Elas podem ser direcionadas através do chat, no botão que fica no rodapé das suas telas aí, pode ser encaminhadas para Maria Vitória ou Vitor, que eles vão ordenar pela ordem de recebimento, para que nós possamos repassar para o nosso palestrante na sequência, para ele poder responder aos questionamentos. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela colaboração. Antes da gente já passar a palavra para o nosso convidado, só agradecer aqui uma presença ilustre. Obrigado pela presença aqui que está conosco nesse momento, o professor Rodrigo Zeidan. Ele é professor de Economia e Finanças na New York University Xangai e também professor da Fundação Dom Cabral. E ele vai estar conosco na semana que vem, nesse mesmo evento, na quinta-feira, e vai dar continuidade ao que nós vamos falar aqui hoje. Então, professor Rodrigo, obrigado aí pela sua participação. Um prazer e uma honra tê-lo conosco, viu? Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Vamos lá. Então, para a gente não se alongar mais, o nosso convidado de hoje, ele possui mais de 30 anos de experiência em finanças corporativas em grandes organizações do mercado financeiro na América Latina. É formado em Direito pela USP, em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, e tem mestrado em Economia e Administração pela USP. Cursou também nos Estados Unidos Economia na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, e Administração na Universidade de Columbia, em Nova York. É fundador da Nordstone, foi consultor especial do Ministério da Previdência Social no governo Fernando Henrique Cardoso. Vou passar a palavra ao senhor Samuel Oliveira, e mais uma vez aqui agora, aproveito para agradecê-lo em nome da J. Valério por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela sua gentileza, a palavra é sua. Obrigado, obrigado a todos aí, pessoal, é uma honra estar com vocês. Pena que o momento não é muito feliz, mas no final dessa história toda, garanto que todo mundo vai sair vivo e melhor do que estava antes. Acho que esse tipo de desafio nos faz mais fortes. Eu que tenho 53 anos, eu vivi todas as crises aqui do país, né? A década perdida, a década de 80, inflação de 2 dígitos, bloqueio, mudança de moeda, enfim, planos econômicos. E para nós, lá na Nordstone, da minha firma, tem sido um grande desafio. A gente está com muita transação no pipeline, mas tem sido um desafio trabalhar à distância, porque o nosso trabalho, né, em mercado de capitais, ele tem o aspecto financeiro, né, econômico, mas grande parte do que a gente faz é humano, né? Tem o aspecto de comportamento, né, de percepção, de expectativa, gestão de expectativas, né? E queria agradecer a todos por estar aqui nesse momento. Eu vou compartilhar um material. Eu normalmente faço as apresentações sempre top-down. Eu já tinha essa apresentação que eu fiz segunda-feira num evento que é sobre o mercado de capitais. É basicamente um overview de como ficou em 19, como entrou em 2020, né? E depois vou falar um pouquinho de gestão de caixa, que tem sido um tema bastante recorrente, que, aliás, é um tema que muda todo dia, né? Principalmente com as novas medidas que estão sendo anunciadas.
E mais porque entre anunciar e realmente implementar e o efeito chegar nas mãos do empresário, né, demora um pouquinho, né? Enfim, primeiramente eu queria passar aqui a apresentação e vou direto lá para a página sobre fusões e aquisições, a página 4. Para vocês entenderem, né, os Estados Unidos, até pelo ambiente de negócios que tem lá, é um país que se faz maior parte do capex, do investimento que se faz hoje, entre 60% e 70% em aquisição, né, e menos em crescimento orgânico. Por conta disso, né, grandes empresas, elas têm como parte do seu negócio crescer de forma não orgânica. E todo o marco regulatório, a forma de se fazer negócios, a forma de se reportar, ela é muito padronizada e facilita muito, não só a negociação, mas a precificação e o fechamento de transações de uma forma muito rápida. Só não é rápido quando são empresas que têm atividades no mundo inteiro, cuja aprovação final da transação depende de órgãos antitrust de cada país onde a empresa tem atividade. Isso acaba tomando mais de um ano, normalmente, nas grandes transações. Mas é o país que sempre lidera por conta desse ambiente de negócios favorável ao crescimento não orgânico, né? Com pouquíssimas barreiras ao crescimento, a não ser a barreira antitrust. É o país que sempre lidera, as maiores casas de assessoria em fusões e aquisições são de lá, os maiores especialistas, as universidades americanas têm cursos na grade, tanto no undergrad, na graduação, quanto no pós-graduação, no MBA, cursos específicos em finanças corporativas sobre M&A. E não é por coincidência que eles realmente lideram com milhas à frente de qualquer outro país o mercado de M&A no mundo. Por conta disso, a gente olhando, né, o ambiente em 2020, em 2019, a gente percebe que grande parte das transações já refletindo, né, o mercado de crescimento do mercado de tecnologia e novas tecnologias, mercado financeiro, saúde, energia, liderando, né, as transações, e daí muito pulverizado esse orders que vocês estão vendo aí no pie chart, e a gente percebe que as operações de telecomunicações, por questões até regulatórias e também tecnológicas, tendem sempre a se consolidar, né? Desde lá de trás, da década de 80, 70, 80, quando o órgão regulador americano exigiu que as telcos fossem divididas, como a gente fez aqui, depois também com a Telebrás, houve um boom de fusões naquele momento, de aquisições de empresas do setor, e depois, com o tempo, elas foram se consolidando novamente. E apareceram também as empresas de telefonia alternativas, né, que se financiaram no mercado de high yield bonds, que depois cresceram e eventualmente engoliram os incumbents ou vice-versa, né? O fato é que nesses mercados de infraestrutura, energia, telecom, a gente sempre percebe que o órgão regulador ele procura gerar competição dividindo essas empresas, mas depois de alguns anos, né, essas empresas voltam a se combinar novamente para obter ganhos de escala. E aí a gente vê a Europa, né, que é um mercado mais complexo para fazer aquisições. Eu já trabalhei em operação na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra. Inglaterra é mais simples, mas França é um país que o governo participa muito, né, das companhias, enfim, regula demais. E você tem dois níveis, né? Tem nível regulação local e depois nível do mercado comum europeu. E posteriormente a Ásia Pacífico, que é um ambiente que cada vez mais tem sido um ambiente fértil para crescimento não orgânico. Acho que no Brasil
ainda muito tímida a atividade de M&A. Nós temos aqui, por ano, né, em termos de transações medidas, nós somos um mercado de 700, 800 transações, mas 100 transações aproximadamente, entre 90 a 120 transações, que são transações que a gente chama de relevantes, que envolvem empresas grandes e que são reportadas por algum ranking, né, seja da Ambima, seja da Bloomberg, etc. E nós temos muita transação pequenininha, principalmente setores de serviços, tecnologia, mas ainda é um mercado, a duração média de uma transação no Brasil, para vocês terem ideia, é de 18 meses, né? Ela vai de 10 a 18 meses para se negociar preço, para se fazer trabalho de diligência, apurar não só contingências, mas o resultado operacional, o proxy de caixa, né? O EBITDA das companhias, e normalmente ele sofre uma série de ajustes, né? E isso dificulta muito o tempo que se gasta precificando uma transação no Brasil. É enorme. E depois, na diligência, se alguns dos senhores já passaram por isso, é outro momento também que demora muito, né? Se reduz, muda-se muito a expectativa de preço depois de uma revisão dos livros de uma empresa, e por causa também do nosso ambiente complexo fiscal, tributário, né? E aí, dependendo do nível de conservadorismo das partes ou do comprador, a transação fica muito difícil. Por conta disso, depois nós vamos ver mais para frente, a gente percebe que o Brasil ele andou em ondas, né? O mercado de M&A aqui nos últimos 30 anos, em que em alguns momentos a gente viu muita atividade cross-border, e normalmente países que estavam buscando expansão ou globalizar certos setores acabaram vindo aqui para o Brasil para construir bases para a América Latina a partir de Brasil. Isso aconteceu com Índia, por exemplo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, empresas indianas de serviços, né, a Tata, Infosys, farmacêuticas, né, a Glam Pharma, a Zydus Cadila, enfim, essas empresas vieram comprar a empresas brasileiras para poder expandir aqui na América Latina. São movimentos muito específicos. Empresas americanas vieram para cá muito antes. É um país que, no passado, chegou até a década de 80, ele dominava o mercado de M&A no Brasil, começo da década de 90, com as privatizações, e depois, praticamente, eles reduziram bastante participação no mercado de M&A brasileiro. Hoje, no mercado quando nós tivemos aí uma janela entre 2005 e 2012, o mercado de capitais muito ativo no Brasil, o que nós vimos é a emergência das empresas brasileiras acessando o mercado de renda variável e usando os recursos captados no mercado de renda variável, combinando recursos caixa com recursos ações, partiram para aquisições. Eu trabalhei em algumas dessas aí, da Somos Educação, né? Quando a Tarco comprou a Abril Educação, eu assessorei a Tarco, e depois fizeram uma estratégia de roll-up com novas aquisições, usando combinação de caixa, e depois com a venda para a Croton, né? Que hoje criou lá a Cogna, criou-se uma empresa que consolidou o ensino superior e o K-12, né, e ensino suplementar, que era o caso lá da Somos Educação. Isso foi possível graças ao mercado de capitais. A IMC é um outro bom exemplo, que é uma empresa que cresceu via mercado de capitais. Todo o setor sucroalcooleiro, né, as empresas criadas pelo Rubem Ometo, né, que depois se transformaram em Raízen e Cosan, existem graças ao mercado de dívida e mercado de equities. Toda a consolidação do setor de frigoríficos no Brasil foi possibilitada também, ela é um movimento totalmente local e foi abastecido por recursos locais. Depois essas empresas, obviamente, ganharam corpo, montaram subsidiárias fora e saíram para fazer aquisições fora do Brasil, né? E a gente começou a criar multinacionais brasileiras, como a própria Gerdau, a CSN fez aquisição fora também. Então, vocês percebem que o mercado ele sempre tem um tema. Nós tivemos o tema privatização,
Posteriormente, tivemos o tema novas multinacionais que estavam se globalizando naquele momento, vindo para o Brasil, né, que é os late entrants, que China, o second tier de empresas americanas, empresas de 1 a 10 bilhões, 8 bilhões de dólares, que ainda não eram globais, começaram a acessar o mercado brasileiro, isso no começo dos anos 2000. Depois nós tivemos o boom do mercado de capitais brasileiro, e aí as empresas brasileiras começaram a ser carro-chefe de M&A aqui no Brasil, diminuindo a participação de estrangeiros no nosso mercado. E um pouco mais recentemente, de 6, 7 anos para cá, sem dúvida a China que tem liderado o nosso mercado de M&A. Se a gente for para mercado de capitais, em linha com o que eu acabei de falar, que é a próxima página, a gente pode dividi-lo em dois componentes, né? Que é o mercado de equity, que é o mercado de ações, e o mercado de dívida, que é a primeira página aí, DCM, que é Debt Capital Markets, que é o mercado que dá o combustível para o crescimento não orgânico, né? Ele é sempre a primeira opção, crescer através de dívida. Cada país tem o seu nível de alavancagem próprio, né, aceitável, para ser considerado algo seguro, ainda longe de distress. E nós tivemos aí sempre os que a gente chama, né, em inglês, o usual suspects, né? Dívida de longo prazo de soberana, depois dívida de longo prazo, global, desculpa, não, de empresas, depois de empresas americanas, depois as soberanas, as empresas dívida high yield, que é uma fração do Global Long Term Debt, vocês estão vendo aí, 406 bilhões só, e emerging markets, que era quase nada há 10 anos atrás, era 100 bilhões, 80 bilhões, e foi para 333 bilhões de dólares, ou seja, é um número bastante expressivo, e é esse o número que a gente deve ver minguando nos próximos 12 meses, 24 meses, que a gente está presenciando uma corrida para a qualidade, que a gente vai ver lá nas próximas páginas, em 2020, mercado de dívida, seja para refinanciamento, crescimento orgânico, não orgânico, em moeda estrangeira para Brasil, escasseou bastante, né? Isso é um recado de que nós vamos ter que crescer os próximos 12 meses ou 24 meses, basicamente com recursos locais, e a boa notícia é que nós temos recursos locais para fazer isso, pelo menos para sustentar esse crescimento aí dos próximos 24 meses. Mais do que isso, a gente vai continuar precisando de investimento direto estrangeiro e investimento via dívida. E a gente vê do lado esquerdo aqui as 10 principais transações de 2019, o que eu chamei de suspeitos usuais, né? Que é a IBM, a Bristol Myers Squibb, que é um outro player, né? Os farmacêuticos, a gente vê o próprio nome da Bristol Myers Squibb, são 3 nomes, né? Ela já é uma combinação de várias outras empresas, entre elas a Bristol, a Squibb, enfim, que é um setor que ele recorrentemente se consolida, né? Empresas farmacêuticas, com o advento também dos genéricos, tem novos temas para consolidação. A Anheuser-Busch, que dispensa comentários, né? A InBev, que é uma máquina, né? O 3G de fazer aquisições, nunca param, né? No mundo inteiro, o Global Head de M&A da InBev agora, o Guilherme Fleury, foi meu analista, associate, durante muitos anos no Pactual, depois trabalhou comigo no Credit Suisse também, e agora eu conversei com ele no começo da semana, ele mora lá em Nova York, e agora o mood da InBev é fazer divestments. Eles estão com um mandato lá para fazer desinvestimentos em vários ativos non-core no mundo inteiro. Ele está envolvido em transação na África do Sul, Austrália, Rússia, mas é uma empresa que definitivamente cresce através de endividamento e aquisições. E, como vocês sabem, a própria aquisição da Anheuser-Busch foi no momento de estresse de mercado, em 2008, foi a maior dívida para aquisição naquele ano, se não me engano, 53 bilhões de dólares.
Isso com uma negociação de preço complicada com os acionistas da Anheuser-Busch e com o conselho. O preço aumentou 5 ou 6 vezes durante as negociações e cada vez eles tinham que buscar mais dinheiro. E tiveram coragem de fazer no momento de estresse de mercado, né? Isso tudo eu estou dizendo para tentar mostrar para vocês que essa característica de ser capaz de olhar o crescimento além, que é crescimento no orgânico, né? Através da combinação de dívida e ações, isso vai cada vez mais fazer parte do dia a dia dos senhores. Além de todas as situações de crise, mas o crescimento no orgânico ele acaba sendo parte do business da companhia, né? Olhar além. E a estrutura de capital necessária para chegar lá. Como o mercado brasileiro é muito assimétrico, né? Ele não tem disponibilidade de dívida de longo prazo, que a gente percebe que algumas empresas, alcançando o tamanho, elas acabam indo para o mercado de ações, seja público, que é o 400, ou distribuição restrita, que é o 476, ou fazendo um private placement mesmo, uma colocação privada para investidores financeiros, no caso, fundos de private equity e hedge funds. Aí, se a gente for na próxima página, que é o mercado 2019 de ações, aí a gente percebe, vocês viram nas 3 páginas aí, né, a Aramco, Saudi Arabia Oil Company, que foi o maior IPO aí, não foi do tamanho que eles queriam, eles estavam buscando um valuation acima de 30 bi, mas é notável mesmo assim. Vocês devem se lembrar, teve um incêndio, né, um atentado terrorista na época na maior refinaria deles lá. Mas, enfim, foi algo notável porque não se esperava que algum dia a Arábia Saudita fizesse, que é uma empresa estatal, né, fizesse IPO, porque eles procuravam manter em sigilo os números da companhia, né, até como estratégia, mas isso deu um bom alento para o mercado de capitais do ano passado. E as empresas de tecnologia, as novas empresas, as holdings de investimento, que a gente vê muito acontecendo na China, né, que são grandes conglomerados que normalmente tem lá alguma empresa âncora financeira e investem basicamente em tudo que vocês podem imaginar. A gente assessora uma empresa desse tipo, né, CNIC, que é uma holding chinesa que investe, ela co-investe com empresas chinesas fora da China. Tem lá uns 33 bilhões de dólares de investimentos já em N setores, energia, transportes, enfim. E tem 5% do capital da EDP, Eletricidade de Portugal, né? E nós vemos uma predominância, né, no mercado de equities, né, de energia. Esses números a gente vê lá em M&A, são bem aderentes, né, em dívida, em equities, tecnologia, setor financeiro, energia. E aqui a gente vê um pouquinho mais, aqui em dívida, de mercado imobiliário, que são verticais poderosos em mercado financeiro, né? Mas o ano passado a gente já estava vendo um desaquecimento no mundo, apesar da gente estar vivendo no Brasil um aquecimento de atividade no mercado de equities, né, de renda variável. Lá nos Estados Unidos e na Europa, a gente tira essa operação da Aramco, ela turbinou muito o mercado, essas transações grandes, mas o fato é que o mercado já vinha arrefecendo, né? Em equities, as transações já vinham 3% a menos do que 2018, que foi um bom ano. E globalmente, graças a Aramco, que esse número não foi menor ainda, né? E agora vamos ver como é que hoje, né, nós estamos em 2020. Vamos lá para a próxima sessão. Bem, em 2020, o mercado se esperava crescer 4,7%. A base é muito ruim, tá? Nós tivemos, com um ano de recessão aqui no Brasil, o mercado de M&A ele caiu bastante, né? Principalmente por conta da dificuldade de se fazer previsão de crescimento. Isso impacta diretamente a valuation, né? Previsão de fluxo de caixa.
E porque, ao mesmo tempo, né, nós vivemos um momento em 2017 até 2019, ou até um pouco antes de 2016 ou 2019, com uma combinação de eventos estruturais com eventos conjunturais, né? O que seriam os eventos, o que seria a conjuntura? A conjuntura foi basicamente uma economia crescendo pouco ou perdendo terreno, né? Nós tivemos anos de recessão, mercado de dívida muito concentrado nas empresas de boa qualidade de crédito, e, ao mesmo tempo, a gente foi vendo alguns setores com dificuldade de competir com as novas empresas de tecnologia. E aí aconteceu um fenômeno interessante, aí mais estrutural, de disruption, é que a tecnologia acabou permeando uma série de setores e mudando a composição de liderança desses players, né? A gente viu isso acontecer com Airbnb, no setor hoteleiro, no setor de transporte urbano, com o advento da Uber, enfim, e os outros concorrentes, e, enfim, no mercado de conteúdo, mídia, telecom, com IoT, com as novas tecnologias, com, enfim, fibra ótica, banda larga, etc. Sempre com novos entrantes. E o que nós percebemos é que, apesar do mercado brasileiro de dívida não ser ainda maduro o suficiente, líquido o suficiente, porque a maior parte do nosso mercado de dívida não é mercado de capitais, ela é dívida bancária ou dívida entre empresas. Ou seja, você não consegue comprar dívida, né? O mercado secundário de dívida bancária ele é muito pequeno. E o mercado de capitais, apesar de vem crescendo bastante com operações alternativas de mercado de capitais, como o CRI, o CRA, enfim, soluções desse tipo, debêntures, ela ainda é muito pequena em relação ao mercado de crédito oficial, vamos dizer assim, que é o mercado bancário. O que acontece é que nós tivemos uma grande afluência de equity para o mercado de M&A, de transação envolvendo empresas e empresas tradicionais e empresas de tecnologia. Então, o que a gente percebeu, depois a gente vai mostrar mais para baixo, é que nos setores mais disruptive, de novas empresas, a gente teve um crescimento absurdo que nós nunca presenciamos aqui no Brasil, de recursos locais e internacionais para investir em startups e novos negócios que permearam todos esses setores que vocês estão vendo aí, de tecnologia, healthcare, financeiro, telecom, energia. Isso veio com o movimento fora do Brasil e foi muito em função da questão dos retornos que obtém nesses mercados, né? E com a combinação também de tendência de decréscimo, né, da nossa taxa de juros básica aqui no Brasil. Então, as coisas vão acontecendo, né? Vocês são empresários e a gente às vezes não vai percebendo essas tendências, porque quando elas vêm como um tsunami, e a gente, na hora que acorda, percebe que está no mercado com uma taxa de juros baixa, com represamento de recursos, né? E esse recurso querendo buscar yields cada vez, continuando com a busca de yields cada vez mais alto, já que todo o nosso mercado de capitais ele funcionou basicamente se parametrizando pelo CDI. Quando nós tínhamos taxa de juros de 2 dígitos, né, a gente até contrariava a teoria financeira, né, porque conseguia ter um risco soberano do tesouro praticamente com retorno de equity e sem risco, com baixo risco. Isso perdurou muito tempo no Brasil, o investidor brasileiro acreditou e ficou nessa zona de conforto por muito tempo. Então, não foi um processo muito simples, ele foi muito abrupto, principalmente nos últimos 2 anos, e a gente viu XPs da vida, enfim, tem N exemplos aí, a Stone, e não são exemplos só financiados a fundo perdido, nós estamos falando de empresas que cresceram muito, tomaram mercados e são lucrativas, né? É isso que a gente precisa lembrar. Quem eu acho que mais atuou nesse meio e conseguiu se defender, sem dúvida, foi a Magazine Luiza, que não era uma aposta que eu fazia, eu achava que o varejo brasileiro ia ter dificuldades de se adaptar à nova realidade, mas o fato é que a criação da Magalu foi um sucesso
e hoje é uma bandeira importante, é uma linha de resultado importante no business, na combinação dos negócios lá da Luiza, né? E se a gente olhar nas aquisições que a gente está olhando, hoje nós temos na Norston 43 transações em andamento, né? Tem umas 15 que não pararam em relação a esse momento atual, com os negócios que tendo se aproximado cada vez mais das fintechs, ou seja, hoje informação é importante, né, a nova moeda, e aí ela vem com vários nomes, desde produção de conteúdo, de captura de dados, analytics, enfim, existem várias interfaces hoje em mídias que permitem capturar essas informações e melhorar principalmente a assertividade de venda, que todo mundo trabalha com essas ferramentas hoje, ou procura trabalhar com elas, e melhorar a relação, a experiência com o consumidor, entender a cabeça do consumidor e trabalhar muitas vezes com modelos até preditivos também no consumo. A gente vê as grandes redes já trabalhando nesse sentido, e com isso, ao conseguir melhorar a assertividade, toda a parte para trás melhora também. A tua relação com os teus fornecedores, a forma como você trabalha com estoque, a gestão do teu capital de giro, do teu caixa. Se você melhora a tua assertividade de venda, tudo para trás melhora. A tendência é dar mais racionalidade no tratamento desde do momento da compra, seja de qual SKU que for para o setor de consumo. E no setor de industrial, o que a gente tem percebido também, como a WEG tem liderado esse movimento, muita empresa indo para o mercado de IoT, né? A WEG sempre lidera, né, como ela é uma empresa brasileira, uma dessas multinacionais brasileiras, ela está fazendo um push importante para o mercado de Internet of Things, de machine-to-machine communication, que acho que o negócio core deles, que é o negócio de máquinas, e na manutenção preditiva, hoje o IoT é a palavra do momento, é você conseguir ter rede de comunicação de dados para medir temperatura, pressão. As utilities têm utilizado muito isso também, né, nos medidores, para poder fazer leituras à distância, olhar tendências de consumo, etc, etc. O financeiro nem se fala, né? As novas tecnologias estão permitindo ganhos de escala incríveis, e a gente está vendo a extrema dificuldade que os bancos estão tendo para se adaptar a isso. Muita dificuldade, porque eles carregam, aí a gente tem que entender, um legado enorme, além de ter que seguir regras, né, de Banco Central, Basileia, e como, enfim, isso já vem desde o meu tempo no governo Fernando Henrique, a opção que foi feita aqui por nós todos, e talvez a maior parte da sociedade tenha feito essa escolha de forma inadvertida, a concentração bancária ela não foi sem querer. O fato é que o Banco Central entendeu que havia um trade-off importante ali, um ganho para a sociedade, em você ter menos instituições financeiras e muito mais robustas para evitar riscos sistêmicos. E realmente a gente já passou por riscos em 2008, depois com o problema lá do Pactual BTG, e a gente percebeu que é verdade, né? É mais fácil você controlar esse risco quando você tem grandes instituições financeiras que têm boas práticas de mercado, que são bem controladas, etc. Agora, o lado ruim, obviamente, é que elas não dão muita escolha para o varejo, né? Para quem quer comprar produtos financeiros. E não é por acaso, né, que no final das contas, eu acho que o tipping point dessa festa, né, de consolidação do nosso setor financeiro foi a compra do Itaú, da XP pelo Itaú, e que no final o órgão regulador não permitiu que o Itaú ativasse a opção de compra do restante da XP, e também não pode combinar operações, né? Ele tem que manter tudo separado. Isso está funcionando mesmo, que o XP ele atua com uma boa independência, né? O fundador está lá ainda, e ato contínuo o Banco Central
permitiu participação de estrangeiro, controle por estrangeiro das fintechs, e tem turbinado bastante o mundo das fintechs para que ele cresça de uma forma menos regulada do que o mercado financeiro, o mercado bancário tradicional. A gente não sabe qual vai ser o final dessa história, se vai ter algum final, mas nós já vemos hoje, né, a Neon, Nubank, são realidades no mercado de captura de dados também, de processamento de pagamentos. A gente vê também muita competição acontecendo agora também. O C6 é outro fenômeno também, parece que está sendo comprado lá pelo Bradesco. O que a gente percebe como realmente funcionou o investimento privado nas fintechs aqui no Brasil para trazer um pouco mais de competição. A pergunta é, o Banco Central vai deixar os grandes bancos comprarem essas empresas? É provável que se repita uma situação como foi a da XP. Ele permita comprar, mas não 100%, comprar um pedaço e manter o empreendedor no negócio com certa independência. No setor de tecnologia, quando a gente fala, é sentido amplo. Ele permeia todos esses outros setores. A gente tem aqui vários verticais, que é o EduTech, o HealthTech, Telecom, Hardware, Software. A gente viu o crescimento exponencial da TOTVS como grande consolidador, né? A TOTVS praticamente não tem mais quem comprar, virou uma empresa de M&A, basicamente, né? Nos últimos 5, 6 anos, tem crescido não organicamente. E o mercado de telecom, que esse é o grande desafio, né? Que é as novas tecnologias que estão vindo aí, né? E substituindo o legado, que ainda que cada vez mais é um peso para as empresas de telecom, que, acompanhando uma tendência global, tem saído da parte da infraestrutura, como vocês têm percebido, né? Antena, fibra ótica. Hoje as empresas de telefonia, a gente ainda chama telefonia, né? Cada vez mais isso está virando um nome antigo, com a convergência. São grandes empresas de mídia, na verdade. Elas têm saído da infraestrutura, têm vendido, né? E alugado, preferido alugar essas infraestruturas para aumentar, turbinar o seu retorno sobre ativos, né? Tem uma base de ativos menores, de hard assets. Esse é um fenômeno global que vocês vão ver em todos os países, essas empresas cada vez mais querendo virar empresas mais asset light para enfrentar as novas tecnologias, o que vem por aí. E comprando, né, todas as grandes empresas do mundo de telecom, a Vodafone, mesmo a Telefônica, a NTT lá no Japão, elas têm práticas que é a outra coisa importante aqui em fusões e aquisições, que é a prática de corporate venturing. A gente está vendo também permeando todos esses setores como uma forma de se defender das inovações. Quase todas as grandes empresas do mundo, a própria Embev tem uma iniciativa dessa também, tem lá recursos separados que são controlados diretamente pelo conselho e normalmente por algum Head de Business Development, uma equipe separada que faz investimento em startups de tecnologias que podem servir para o ecossistema dessas empresas. Isso tem sido feito de uma forma extremamente eficiente pelas grandes empresas de tecnologia e as empresas tradicionais aprenderam a fazer isso. A Intel faz isso muito bem, a Qualcomm, como vocês sabem, a Microsoft menos, mas a Cisco faz isso muito bem. E agora a gente está vendo a Fiat está fazendo isso, a General Motors, todas elas têm uma iniciativa que a gente chama de corporate venturing, que é investimento em tickets aí de 5, 10 milhões de dólares em startups de tecnologias que ajudem a cadeia o que a gente chama de ecossistema dessas empresas, com tecnologias que turbinem algum fornecedor. A gente vê aqui no setor de alimentos, né? Alimentos saudáveis, né? Trabalhei bastante com a Jasmine aí no Paraná, né, em Curitiba. Eu atuei na venda da Jasmine lá para Nutrições Santé. Empresas que trabalham com gluten free, enfim, que fogem do core business, do mainstream da empresa, fazem apostas de uma forma separada para não contaminar o modus operandi desses empreendedores com com o processo decisório lento que essas grandes empresas têm. Aí, se a gente for para a próxima página, como é que ficou? Vamos para a página 9.
que é o mercado de dívida em 2020. O mercado de dívida na virada do Covid, mais uma página, a página 9, DCM. Oito, 9, esse aí. Estou conseguindo enxergar aí? Ok. Enfim, eu acho que isso aqui é uma consolidação. Muitas das coisas que eu falei aqui já são tendências e, de novo, na nossa cabeça lá, a gente sempre procura olhar a conjuntura e os fatores estruturais, né, para conseguir se antecipar a essas mudanças e perceber nas pequenas transações o que elas estão apontando. O que nós percebemos, né, desde na mudança aí do ano, que a tendência de fintech ela se acelerou, ela não piorou com o mercado de... Conseguiu aí? É que você está clicando, ele está pulando para a última página, na página 9, que é a de dívida. Isso aí. Esse aí. A gente vinha de um mercado que as taxas de juros estavam caindo e isso foi fazendo com que, para você dar crédito, você tivesse cada vez mais que ter custo competitivo, né? E a gente via isso tanto no mercado de dívida tradicional, no mercado bancário, quanto no mercado dos FDICs, dos tradicionais FDICs. E é exatamente, né, que depois a gente vai ver lá na última página, que as fintechs aqui no Brasil começaram a perceber que havia oportunidades. E elas começaram a atuar de uma forma bastante agressiva. Hoje nós temos fintechs em quase todos os verticais de créditos que vocês podem imaginar, e essas fintechs foram financiadas com dívida e equity, não só com dinheiro de venture capital, mas muitas delas criaram FDICs para financiar suas atividades. O Brasil ele ficou, durante os 12 meses do ano passado, entre o primeiro e segundo maior spread bancário do mundo. Ou seja, para quem é investidor, o sujeito está lá no, sei lá, no Paquistão, nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na França, se ele tem interesse em ganhar dinheiro em venture capital ou em private equity, ele vai olhar o mercado financeiro brasileiro, porque ele vai olhar no jornal o balanço anual dos bancos e vai ver, poxa, um banco desse tamanho com 28% de ROE, né, Bradesco, Itaú, Santander, mesmo BTG, Safra, é só aqui no Brasil mesmo que isso está acontecendo. E por quê? Aí vai olhar, tem muita assimetria no crédito, né? No mundo já se trabalhava com taxas de juros negativas e a gente ainda com uma gordura de juros que nós, muito provavelmente, o Banco Central, até por questões da conjuntura política, como eu já disse para os senhores lá atrás, ele foi talvez rigoroso demais, com medo de ter repique de inflação voltar, ele reduziu a taxa de juros numa velocidade muito lenta durante pelo menos uns 18 meses. Hoje é muito fácil olhar isso. Na época, eu escrevia artigos falando disso, não só eu, outros economistas, mas o fato é que o Banco Central do último governo Dilma e do Temer foi rigoroso demais, como eu poderia dizer, né? Já não havia indicação de crescimento de demanda agregada, de pressão de inflação, a não ser de preços administrados, que são preços do próprio governo, e que não foram repassados para a inflação, porque você não tinha demanda. E durante, acho que uns 18 meses, a gente trabalhou aí
nós estimamos entre 250 e 300 basis points de gordura de taxa de juros. E isso ficou claro o ano passado, quando a convergência para a economia global, que já trabalhava com taxa de juros negativa, o Brasil teve que fazer o Banco Central, né, o atual, teve que fazer uma gestão de queda de taxa de juros muito agressiva em pouco tempo, o que deixou o mercado, principalmente investidor, quem estava acostumado com as NTNs, enfim, e com produtos derivados, sem opção de investimento. E esse investimento acabou indo para o mercado de equities e os mercados de derivativos de dívida e de dívida estruturada, né, de CRI, CRA, fundo imobiliário, etc. E aí acho que o lado otimista e positivo de tudo isso, que me faz crer numa saída interessante dessa crise econômica que a gente está entrando, é você ter, diferente como foram nos anos anteriores, você ter um represamento de liquidez no Brasil e você ter um mercado de capitais muito mais robusto do que já foi. E olha que todo investimento estrangeiro, ele saiu do Brasil, sobrou pouco do que tinha de estoque de investimento estrangeiro, por exemplo, em bolsa, né? A não ser fundos mútuos muito grandes que demoram mais para fazer esse desinvestimento, mas o smart money, o dinheiro de hedge funds internacionais já saiu do Brasil aí nos últimos 12, 24 meses, agora mais ainda, né, por conta do flight to quality por conta da crise. E o que a gente tem hoje para gerir a situação econômica no Brasil e a microeconomia é dinheiro de brasileiro de mercado de capitais, dinheiro do governo, basicamente, que é nosso dinheiro, né? Dinheiro de mercado de capitais, e isso a gente tem percebido nessas reações que a Bolsa tem dado. O mercado de dívidas, a gente vai ver agora nos fundos imobiliários um movimento muito parecido de novas captações e de uma reação praticamente como se dizendo, olha, o fundo do poço chegou e começou o preço ficar muito baixo, a liquidez está represada, vale a pena voltar a investir. Então, isso que a gente vê aqui, essa tendência que a gente via lá no mundo no começo desse ano, a gente vai enxergar muito parecido também essa hierarquia de impacto em mercado de dívida acontecendo aqui no Brasil também. Não esquecendo que o legado de tudo isso, desses 2, 3 anos, são também as fintechs e empresas que trabalham em dívida estruturada e que eu acho que agora, finalmente, nós vamos começar a ver com cada vez mais frequência fundos se lançando a fazer trading em mercado secundário de dívida, que nós não temos ainda de forma robusta, né? Os grandes bancos no Brasil, quando eles fazem emissão de debêntures para os clientes, normalmente eles encarteram, simplesmente ele muda de linha, né? Sai da linha empréstimo, vai para a linha investimento, para a linha debêntures, né? E às vezes ele coloca parte das emissões no seu private bank, mas a gente diz que quase toda essa dívida fica em casa, controlada pelo mesmo agente, né? Isso dificulta muito o mercado secundário de dívida, que numa situação de crise como essa, seria importante para você dar liquidez. O problema de gestão de uma crise dessa é a falta de caixa de liquidez, né? Quando você tem comprador e vendedor transacionando, como a gente está vendo em bolsa, significa que ao preço certo você tem transação, o que é um excelente indicativo hoje. A gente vê a bolsa testando o piso dela. Infelizmente, a gente não vê isso ainda no mercado de dívida, porque o mercado de dívida não bancário, dívida mercado de capitais, apesar de ter crescido exponencialmente, né, com as debêntures de infraestrutura, com a entrada da XP, da Guide, da Genial nesse mercado, buscando o pequeno investidor, vender dívida estruturada para o pequeno investidor, mas ainda é uma fração do mercado oficial de dívida. Para os senhores terem ideia, no mercado imobiliário, a Caixa Econômica é 68% do mercado. Assim, é ridículo, né? Assim, mas tem lá o Bradesco, o Itaú e tal, mas sem Caixa não existiria esse mercado. Mas tem CRI, tem fundo imobiliário, mas ainda é uma fração desse mercado. Para a gente ter mais flexibilidade para sair de crises, mercado de capitais é a solução.
Próxima página, no mercado de equities, a expectativa que a gente via era o mercado de tecnologia, que era a maior parte das empresas que estavam pedindo registro para listagem na Nasdaq, na Bolsa de Nova York, que eram empresas de tecnologia, e eram listagens assim multibilionárias, né? E hoje o que a gente vê é que serão as empresas mais tarde eu subi a posso? Nos setores de software, de segurança de dados, de mobilidade, saúde, health tech, serão as empresas que atravessaram essa crise. E principalmente o e-commerce, e como eu falei, as soluções de mobilidade, aí incluído o delivery, né? São opções que vieram para ficar. Eu acho que isso vai impactar o comportamento de consumidor. As pessoas não deixarão, obviamente, de ter experiência de ir em loja, em shopping, mas eu acho que nós estamos tendo um choque de tecnologia, né, por sermos obrigados a consumir à distância e trabalhar de casa, e parte dessa experiência que a gente está tendo, a gente vai levar depois que essa crise vai passar. E isso vai permear todos os setores da economia, né? No mercado de capitais em 2020, essa era a expectativa que se tinha, e agora, né, com as calls que eu tenho participado aqui e de outros países, a gente percebe que a grande retomada virá da Ásia, né? Grande parte dos analistas, eles acreditam que os Estados Unidos vai superar essa crise, né? Mas numa curva muito mais com formato de U do que V, que é, enfim, uma nomenclatura que tem ficado comum hoje em dia nos seminários, nos webinars, pelo seguinte motivo: comparando com o passado, os Estados Unidos na década de, enfim, no pós-guerra, ele entre 29 e, se a gente olhar nos momentos em que Estados Unidos, o Estado americano, o Fed, precisou injetar liquidez na economia, e 2008 também, crise de 29, Segunda Guerra, 2008, a gente percebe que o nível máximo de dívida PIB que os Estados Unidos chegou foi ali 110, 115. Se todos os pacotes que o Trump anunciou, ele disse que tem ainda adicionais 4 trilhões de dólares para injetar na economia, nós estaremos indo para 130% a relação dívida PIB. Que é um terreno desconhecido. Até hoje, para quem estuda teoria financeira, enfim, e consulta enfim, os manuais que existem por aí, quando a gente fala em flight to quality, a gente está sempre falando dos Estados Unidos, né? E a gente aprende que as reservas cambiais estão em dólares, que os países, as soberanias, investem em títulos do governo americano, mas com o risco e com o cenário de adimplência que nós conhecemos. 130, se realmente o pacote chegar nesse nível, nós estaremos entrando num terreno desconhecido e num ano eleitoral, né? Que é uma combinação de fatores que assim, é difícil predizer o que vai acontecer. Eu já ouvi analistas dizendo que é muito provável que os Estados Unidos relaxe um pouco durante algum tempo o combate à inflação, que vai ser uma forma dele fazer esse ajuste acontecer no tempo, que tem que ser uma combinação de crescimento econômico com inflação. E a Ásia não, que é a forma como a China está retomando as atividades está muito mais num formato de V-shape, e é um país que já fez mais a lição de casa, a região toda, né? Do que os Estados Unidos, que vem se debatendo com questões de orçamento desde a crise de 2008, com o TARP, e que esse assunto é recorrente. Agora, a gente tem visto analistas recorrentemente nos Estados Unidos voltando nesse tema da retomada da economia e do problema fiscal. E nós vamos ouvir bastante isso depois que passar essa crise da Covid. Isso vai dominar o noticiário, né, esse tipo de debate. E a Europa vai cambalear, vai demorar para recuperar, né, mercado de capitais, mercado de dívida, por dois motivos. Primeiro, porque nós temos aí um Brexit em andamento e a gente percebe que a Alemanha ela não está mais tão alinhada com relação a políticas de injeção
de relaxamento e injeção de recursos do Estado na economia. A Alemanha talvez tenha sido, no pós-2008, a Alemanha e Portugal, os dois únicos países que fizeram ajustes fortes, né? Eu já ouvi mais de um economista fora comparando a Alemanha com a história dos três porquinhos, né? É o porquinho que construiu a casa de tijolo e agora ele não está querendo repartir a leniência fiscal que os vizinhos tiveram para salvar a Itália e esses países, que é um pouco que está acontecendo aqui do conflito dos governadores, mutatis mutandis, né? Com o governo central aqui no Brasil. E a Alemanha está dificultando muito a negociação do pacote fiscal, porque ela gerou superávites, ela teve disciplina fiscal para acumular recursos para usar agora. Tanto é que o pacote da Alemanha para a economia foi de 1,2 trilhões de dólares, como vocês já devem ter ouvido, e numa velocidade incrível, né? A Alemanha ela reagiu muito rápido. O sistema de saúde lá é muito sólido, né? Eu morei na Alemanha um período da minha vida, um ano e meio, estudei numa faculdade lá em Hannover, e a Alemanha realmente teve uma disciplina fiscal invejável por conta da liderança da Merkel, né? Então é um país que deve sair bem também da crise aqui do Covid, e tem já o mercado de capitais robustos, lá o mercado de equities, e só que o mundo vai ficar com essa assimetria durante um bom tempo. E esse é um terreno desconhecido, eu acho que para todo mundo, né? Vocês tiveram a palestra sobre macroeconomia aí nas últimas semanas e vem acompanhando o desdobramento de cada uma dessas crises. No Emerging Markets, eu acho que nós vamos retomar as listagens aqui, de novo, muito puxado pela liquidez no mercado local. A gente ainda vê muitos bolsos de riqueza aqui no Brasil, com toda essa crise que nós estamos tendo, tanto nas empresas que são listadas em bolsa, que tem um bom caixa aí para aguentar a crise, e várias delas tomaram medidas corretivas rapidamente, e mostrando que realmente a governança funciona, né? São empresas que trabalham com o conceito de matriz de risco. Óbvio que esse risco que aconteceu, eu diria que esse Black Swan, ele não era tão previsível, apesar de alguns experts já terem alertado no passado, inclusive o próprio Bill Gates, sobre o risco de uma pandemia global, mas não era exatamente esse risco que se esperava, mas as grandes empresas já trabalhavam com algum tipo de variável ou consideração de uma hipótese de disruption em operações, seja, enfim, eu lembro, hoje de manhã até teve um call sobre isso com o Rami, amigo meu lá da McKinsey, e ele foi presidente de uma empresa de frango, né? E que passou pela crise da gripe aviária e também teve que fechar a planta, enfim, não podia vender, e que é aí uma crise também de saúde, só que aplicada ao setor de proteína animal. O fato é que este tipo, né, a natureza desta crise, a profundidade dela, não era tão previsível, mas o que a gente percebe é que, em geral, o empresariado brasileiro, principalmente as empresas aí, as grandes empresas brasileiras, estavam bem preparadas, assim, reagiram rápido, montaram seus war rooms, seus ali quartos de crise, né, sala de crise, já tinham lá seu comitê, 3, 4 pessoas de confiança para tomar as atitudes necessárias, e principalmente esquecer o ano do ponto de vista de lucro e EBITDA e focar em caixa, né, virar o botão do lucro contábil, né, competência para caixa. E fizeram isso com uma velocidade incrível, né, algumas delas inclusive conseguindo manter empregos, priorizando, diminuindo jornada, fazendo esse tipo de gestão que o próprio governo acabou aderindo também com medidas que incentivam, né, a manutenção de empregos. É claro que isso não dá para aplicar para todo mundo, mas fica uma lição de que até empresa pequena consegue ter matriz de risco e conseguir antever esse tipo de crise e tomar as medidas corretivas com a velocidade necessária, né, para você exatamente mudar esse modo lucro para caixa, que no final, acho que se a gente puder traduzir o que precisa numa crise como essa, é foco, né?
e caixa para passar por ela. E fazer planejamentos praticamente diários, né, do que vai ser necessário. Se a gente for para a página 12, a gente fez aqui, na verdade, a fonte são mais, não é só o Credi, que é a minha casa anterior, né, onde eu trabalhei, e a Refinitiv. Aqui tem coisas do BCG também, da McKinsey. Mas o fato é que a gente estava passando por uma crise profunda de trade, que vocês devem se lembrar, né? No final do ano passado, os Estados Unidos passou por uma crise de orçamento e depois a solução para a crise de orçamento, com o regime que entrou no governo, a forma como eles olharam o pós-2008 e a gestão do governo anterior do Obama, ficou muito claro, né, que é o seguinte: olha, vamos inverter essa roda aqui, que basicamente o americano consome e se endivida, consome bens chineses, se endivida, a China vai lá e compra, tem superávites crescentes e ela coloca a reserva dela, as reservas cambiais deles, e investem em títulos americanos. E essa roda ficou girando com essa lógica e nesse sentido durante 14 anos, 13, 14 anos, e o regime Trump, com as pessoas que o apoiaram, falaram o seguinte: não, eles mantiveram o yuan muito tempo subvalorizado. O que a gente tem que fazer? Vamos valorizar a nossa moeda, vamos romper todos os acordos que dificultam o trade de bens, de coisas produzidas nos Estados Unidos. Então, vamos sair do Acordo do Clima, Acordo do Pacífico, todos os acordos. Vamos tentar acabar com qualquer acordo que a União Europeia tenha com terceiros. Vamos esquecer do meio ambiente, sair do Acordo do Clima, e vamos brigar com a China. Então, essa foi a agenda durante todo o ano de 2019, principalmente. E o efeito disso, nós sentimos esse efeito, obviamente, né, com a mudança também de rumo do nosso governo aqui, né, quando entrou Paulo Guedes, ele resolveu deixar o câmbio flutuar, né, não usar mais a estratégia de swaps cambiais, né, deixar flutuar mesmo e usar pouco da reserva que a gente tem para defender nível de câmbio. Ele tem defendido volatilidade, tentado reduzir volatilidade para dar mais previsibilidade para o comércio exterior, para o importador e exportador, mas ele não está querendo definir um nível. E é o mindset mesmo. Eu trabalhei com o Paulo 6 anos, né, no Pactual. É o mindset dele mesmo e de toda a equipe que entrou junto com ele, é deixar realmente o câmbio flutuar até onde ele achar que encontrar o seu momento de equilíbrio entre quem compra e quem vende. E aí, nessa conta entra FDI, né, que é Foreign Direct Investments, entra investimento em bolsa, obviamente, e também trade, né, que é comércio exterior. Nesse nível de câmbio, o que o Paulo Guedes está querendo fazer é induzir a reindustrialização do país, né? No modelo anterior, a gente não tinha muita competitividade, e que a visão das pessoas que estão no governo hoje é que uma das formas do país voltar a ser competitivo, o primeiro assessment é reconhecer que os câmbios eles foram artificialmente controlados no mundo, e que o Brasil, nesse momento, né, durante esse tempo, agiu de uma forma mais santa nesse mecanismo todo aí. E resolveu também criar uma rusga com a China. Essa foi a outra parte da agenda, e grudar mais nos Estados Unidos. Isso não resolve os nossos problemas aqui, porque na parte de infraestrutura, a gente sabe, né, eu trabalhei em muitas transações de infraestrutura, em todas as privatizações do setor de energia, CPFL, Eletropaulo, CEMIG, RGE, enfim. Lá no Pactual a gente tinha uma empresa que era a Excelsa, que a gente também atuava como principal. A Excelsa comprou empresas, eu era do conselho da empresa lá em 95, né, 96. Toda a lógica no início é que vinha dinheiro basicamente dos Estados Unidos, Inglaterra e Europa
para o nosso setor de infraestrutura. O que a gente percebe que, na mudança de marco regulatório e também, com o tempo, outros países começaram a ter desafios em infraestrutura e o próprio Estados Unidos. Então, ele começou a focar mais em investir em infraestrutura lá nos Estados Unidos. E isso foi substituído por uma segunda onda de investimentos em infraestrutura, que são chineses, né? Não só aqui, mas na América do Sul inteira, como uma política de Estado mesmo da China, de PEG, investimentos em outras moedas, já pensando no momento que eles fossem fazer a desvalorização do yuan e o processo de soft landing da alavancagem corporativa chinesa, que hoje é a maior do mundo, né? As empresas chinesas são extremamente alavancadas. Então, a estratégia toda da China foi crescer para fora, começar a fazer investimentos em dólar, em reais, enfim, em rands, em tudo que é moeda do mundo. E eles têm um gosto muito específico quando se trata de mercado emergente por infraestrutura. Por quê? Porque é uma coisa que eles entendem, eles exportam gente, né, para esses países para construir. E a própria infraestrutura chinesa, como em outros países, financiada pelo Estado, ela começou com empresas no estilo conglomerado. Se você vê lá a própria State Grid, a Three Gorges, ela começou com a usina de Three Gorges como uma empresa de construção e hoje ela faz geração, transmissão, distribuição e era uma construtora. A CCCC era uma empresa de construção. Hoje eles estão em tudo, né? E eles usaram esse modelo para crescer fora da China, na África e na América do Sul, principalmente nos grandes investimentos de infraestruturas, naqueles investimentos para você levar estradas de 5.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, estrada de ferro, grandes portos, empresas de energia, e esse dinheiro, infelizmente, não virá dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala que esses dois primeiros fatores, o economic e o trade, estão muito próximos, né? E eles agora começam a ser confundidos com political e regulatory. A gente está vendo o mercado comum europeu querendo criar barreiras para aquisição para empresas chinesas comprarem empresas lá. E começaram a perceber que as empresas chinesas começam a entrar em setores estratégicos, por exemplo, em telecom, para colocar a tecnologia Huawei, por exemplo, 5G deles. E aí começa, obviamente, a permear riscos militares, né? Como os Estados Unidos já levantou a mão para assinalar. E aí nós começamos a entrar num campo que é mais nebuloso de como cada país vai lidar com essa questão. Se a gente olhar o que aconteceu até o começo desse ano, o que é que a gente percebe, e nós talvez tenhamos dificuldade em entender esse timing, é como o Brasil vai reagir a tudo isso, porque certamente o Trump ele é muito pragmático, ele já está revertendo a política de desaproximação, né, de distanciamento da China. Ele já fez o acordo no começo do ano, começou a costurar um novo acordo com a China, que provavelmente vai até ajudar a recuperação da economia americana. O que a gente vê ao mesmo tempo no mundo é um represamento ainda de liquidez, né? Só que a liquidez não brasileira indo para os Estados Unidos, né? A China provavelmente indo para um movimento, isso vai acontecer em outros países, vocês provavelmente verão, com a Covid, um fenômeno que está acontecendo de disrupção em cadeias produtivas, está fazendo muito empresário de multinacional repensar um modelo que demorou anos para ser implementado, que é o modelo de global sourcing, que é o modelo de assembly, que é você escolher qual país que você quer fazer aquela linha de produção daquele componente, ou qual fornecedor que você quer ter. E montar o carro no mundo inteiro, basicamente. Você tem lá a porta de um país, o pneu de outro país. O que aconteceu com o Covid, de você ter parada nos portos, nos aeroportos, etc., fez agora na retomada algumas linhas de montagem tivessem apontando falta de componentes. E aí o questionamento hoje, eu participei outro dia de um call com chineses, né, com empresários chineses,
eles estão repensando o modelo deles de global sourcing, estão começando a querer verticalizar partes que eles chamam de estratégicos das linhas de produção de determinados produtos chineses. A gente está vendo também esse retrocesso, vamos dizer assim, e na verdade não é um retrocesso, as coisas acontecem assim em ondas mesmo, né? A história ela não se repete exatamente, ela vai avançando, mas de forma helicoidal, né? A gente está vendo os Estados Unidos questionando também isso na área de saúde. Eu participei desse fenômeno que é Pfizer, as grandes empresas da Bristol, todas elas, tudo que é API mais commodity, que é princípio ativo, né, de produto farmacêutico commodity, foi tudo para a China, para a Índia, para Israel, para a África do Sul, para a Coreia, saiu dos Estados Unidos. E agora a gente está vendo de novo nessa crise de respirador, de máscara, tudo mais, que os Estados Unidos está querendo trazer a indústria de API de volta para os Estados Unidos, porque está vendo que vários medicamentos importantes do combate à Covid, eles não são totalmente, eles são, na verdade, combinações de APIs, de princípios ativos, fabricados no mundo inteiro. Então, a gente talvez, como tendência, veja no M&A e aí a dívida para esses M&As, de consolidação, de verticalização de alguns setores. Na parte de dívida, que a gente vai perceber todas as vezes que teve disrupção, dívida high yield, que normalmente ela é bullet, né? Que é também chamada de quasi equity, que são dívidas de longo prazo, né? De 10 anos, com pagamento todo no vencimento, ou muita gente chama também de dívida mezanino, né? Porque ela fica entre lá a dívida sênior e o equity. A gente vê normalmente esse mercado secando para novas emissões, mas ele continua sobrevivendo porque a dívida subordinada ela tem vida própria no mercado secundário. Tem muito trade de dívida subordinada. A mesma coisa, a dívida em mercados emergentes hoje, ela tem as dívidas que foram feitas lá fora, elas têm mercado secundário. O problema são as dívidas, as debêntures brasileiras, né? Mas quando a empresa brasileira emite bond lá fora, você tem mercado secundário disso. E um crescimento muito grande, certamente nessa fase de 6, 8 meses, 12 meses, a gente vê muita operação, nós veremos muito mais operações estruturadas ocorrendo com operações de menor risco, casadas, por exemplo, com no setor de energia, né, de termoelétrica, de térmica a gás, no setor de eólica, solar, que são apostas menores, menor risco e rendimento mais pós-fixado. Agora, nós estamos vivendo num campo novo, uma combinação de eventos bombásticos, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem uma taxa de juros cada vez mais baixa. E, por enquanto, nenhuma pressão inflacionária no Brasil e com um represamento de recursos no Brasil. Então, assim, é um fenômeno que eu nunca vivi na minha vida fazendo negócios num ambiente assim. Apesar da minha firma, eu não sou um banco, apesar da gente ter bastante transação em andamento, eu suspeito que o fato de eu ter transação que não parou significa, é uma das evidências, né, de que a liquidez está represada. Tem dinheiro aqui dentro para suportar a atividade econômica por alguns meses, né? Eu arrisco aí 12 meses, 24 meses, até a gente voltar a ter acesso aos mercados internacionais. Porque, infelizmente, né, o Brasil ele não consegue, a nossa economia não consegue viver com as pernas próprias. Nós precisamos de recursos de fora, de FDIs, desde Dom Pedro II. Quem gosta de ler, vai voltar lá atrás. Leiam tudo que tiver, 1808, Mauá, até antes, né, de Dom Pedro II, abertura dos portos, vocês vão ver que o Brasil sempre precisou de investimento direto estrangeiro. E a última transparência aqui, na 14, que eu acho que é o resumo de tudo isso aí que eu falei. E-commerce, área de saúde, e aí nós estamos trabalhando em operações de M&A no setor de saúde, né, de plano de saúde, lá no Nordeste e também de hospitais. A gente está vendo uma demanda impressionante. Esse setor, ele também, como a gente viu no proteína animal,
e no setor de cana-de-açúcar, né, de açúcar etanol, a consolidação está sendo brutal, né, e trazendo boas práticas. E isso vai nos ajudar bastante a sair dessa crise de saúde. Além do fato da gente ter um sistema público de saúde que, apesar de não ser o que a gente quer e que a sociedade mereceria, mas é um sistema muito bom. Hoje, o macro setor de saúde ele é meio privado, meio público. É 50% do PIB de saúde é privado, 50% é público. E é um outro fator que me deixa otimista no enfrentamento dessa crise de saúde. A indústria farmacêutica, né? As indústrias aqui, infelizmente, não se aventuraram fora do Brasil, não foram fazer aquisições fora, mas a gente já está vendo alguns empresários aqui fazendo o que os argentinos fizeram, a Homers, a Bagó, a Sidus, que compraram empresas na América Latina, foram expandir em outros países, mas certamente é uma indústria que vai ser beneficiada com essa crise. E as empresas de bens de consumo básico, né, que a gente acredita, e a cadeia de alimentos, né, principalmente, enfim, pelo fato de que nós temos hoje um setor de agronegócio extremamente competitivo a nível global. Segundo pilar, que é no momento seguinte, né, as pessoas não vão aguentar ficar enclausuradas tanto tempo assim, né? Eu acho que vai ter um momento onde tanto a indústria de restaurante, cadeia de alimentos, ela vai ter uma retomada bem robusta. Os supermercados eles estão mantendo o nível deles e só mudando o mix de produtos, que as pessoas estão comprando um produto mais básico, né, agora. Logística e transporte, sem dúvida, né? A gente está percebendo também outro setor que está sendo beneficiado pela consolidação, e principalmente de grandes players com boas práticas de mercado. E o terceiro pilar, os bancos vão parar de represar liquidez, né? Vão ter que, enfim, estão sentados hoje em cima de muito recurso, né? Com a liberação do compulsório. E aí a gente vai ver no mercado imobiliário e construção, lá mais por novembro, dezembro, a gente já está vendo isso de forma mais incipiente nos fundos imobiliários. Ainda para mim não é muito claro como é que será essa retomada, se será no residencial alta renda, baixa renda, no build to suit, mas certamente se tem um setor vertical imobiliário que está sendo, de certa forma, está performando bem nessa crise, é de logística, são os CDs que estão sendo tomados pelas empresas de e-commerce. E o quarto pilar, que eu acho que nós vamos sofrer uma consolidação e provavelmente os órgãos antitrust do mundo vão fechar o olho para a concentração de mercado, mas a previsão é que nós veremos uma consolidação sem precedentes no setor de aviação. Eu acho que, no fim, os governos vão despejar, vão escolher aí 5, 6 empresas globais, tipo British Airways, Continental, Delta, enfim, e vão partir para aquisição, vão comprar tudo que tem. No fim, nós vamos ter aí 5, 6 mega empresas. A China já comprou lá Azul, globais de aviação, com sócios locais e continuando com listagem em mercado local. Ato contínuo, mesma coisa. Imagina você ficar aí sem viajar, sem fazer turismo tanto tempo. Quando o turismo voltar, ele vai voltar com muito mais força, né? E a mesma coisa vai acontecer para o mercado hoteleiro. Essa é a previsão que a gente faz. Infelizmente, são setores, esse quarto pilar, que mais estão sofrendo com a crise, porque ela começou com a aviação, né? A Covid ela foi transportada por avião, né? E é natural que fossem os primeiros a sofrer com a Covid. Mas o que vai acontecer? O mundo vai se imunizar dessa epidemia. As previsões é que até o final desse ano 60% da população global, ou 50%, 60%, e o ano que vem 80%. E a doença se estabiliza ali nos 60%, 70%. Então, aí não haverá mais necessidade de você fechar aeroportos ou fechar fronteiras e países, tá? Então, a retomada vai demorar mais para esses setores, mas ela vai ser muito agressiva e com muita consolidação. E, enfim, aqui eu acho que eu termino a minha exposição. Acho que eu falei demais, vou abrir para perguntas aí, observações de vocês, pessoal. E desculpa aí se eu falei demais. Obrigado, Samuel. Muito boa a sua explanação. E
Acho que antes até de alguém fazer alguma pergunta, eu queria te fazer uma colocação. Como é que você falou agora há pouco em relação principalmente à questão do e-commerce, né? Todos sabemos que é fato e que está surfando nessa onda, vamos dizer assim. Você acha que essa questão ela continua, ela permanece após nós sairmos dessa situação, por começar a quebrar um certo paradigma, ou a gente retorna aos patamares anteriores? Como que você vê isso? O que a crise está trazendo aqui, e todas as inovações, você tem os early adopters, são aqueles que adotam primeiro, que normalmente têm mais aderência a novas tecnologias, que gostam. E aí nós estamos falando de tipos específicos de pessoas, né? Que mais jovens, tem um profile, tem um perfil de quem é assim. Essas pessoas é que acabam convencendo formadores de opinião, e esses formadores de opinião que acabam disseminando aquele hábito. E chega num determinado momento, se a gente olhar cada vertical onde e-commerce penetrou, tem verticais que hoje 90% é e-commerce, tem verticais que parou no 30%, 40%. A gente sabe, por exemplo, eu trabalho bastante e-commerce com uma empresa grande aí do Paraná de pneus, que é a maior de e-commerce de pneus, né? E a gente olha os relatórios da Roland Berger, da BCG, da A.T. Kearney sobre e-commerce em autopeças, né? E pneu para em 33%, 30%. Isso é um mercado que eu me aprofundei muito, que eu fui conhecer outras empresas de e-commerce disso e distribuidoras no mundo, né? E o motivo é porque você tem serviços também, né? Você tem que fazer alinhamento, balanceamento. Então, você tem um lado offline na experiência de comprar um pneu que é importante. Mas alguns setores, a curva ela parou de penetração do e-commerce por conta dos late adopters, por aqueles que resistem a comprar e-commerce, né? E o que a crise traz? Ela está obrigando esse late adopter ao cara, por ele não gostava de digitar coisa no celular, ou ele tinha medo, ele não está tendo escolha, ele está tendo que fazer o pedido no restaurante e receber via iFood. O que a gente vai ter é um deslocamento dessas curvas de penetração aqui no Brasil. Nós temos ainda uma população jovem, né? Apesar da pirâmide estar se invertendo, né? E daí a necessidade da reforma da Previdência. Mas o que vai acontecer de uma forma brutal nesses próximos 6 meses, já está acontecendo, a gente vai empurrar todas essas curvas de adoption rates por vertical, no turismo, em tudo que vocês vão ver, gente que se recusava a usar Uber, que prefere táxi de ponto, e daí o cara vai gostar da experiência, porque ele simplesmente se recusava a tentar, né, comprar ingresso em cinema usando o celular. E aí o que acontece? Qual que é a consequência do e-commerce que a gente não vê, né? A gente acha que o e-commerce, a experiência de comprar é só lá aplicar no aplicativo e escolher o produto e ele ser entregue. Mas olha como ele movimentou a economia. Ele movimentou o sistema de pagamento, ele movimentou a fintech, ele movimentou a empresa de delivery, ele movimentou a empresa de gestão de estoque, ele movimentou o cara do software disso, o cara que fez o aplicativo, a empresa de segurança de dados. A quantidade de cadeias que isso vai afetando, ela é enorme, né? E essas cadeias acabam se programando para atuar em e-commerce. Hoje ainda é muito difícil, quando a gente fala com o Renner, mesmo com Luiza, com as empresas que acabaram criando canais de e-commerce, mas vindo do offline, né, do bricks and mortar. É muito difícil hoje você, por exemplo, fazer uma gestão, um dual management de logística, de um centro de logística que você usa para o offline e o e-commerce ao mesmo tempo. As empresas acabam percebendo que tem que fazer separado mesmo. É muito difícil você ter sinergia. Existem algumas iniciativas que estão sendo feitas, a própria Renner se lançou nisso, mas daí é outro tipo de bem de consumo. E isso foi já a Arezzo, o Birman já pensava nisso lá no passado, que é você usar as lojas para experimentação. Você vai, experimenta tal, mas a compra você faz no e-commerce, que é uma tendência que vai fazer essa curva penetrar mais, mas mudar o formato como as lojas hoje são, tá?
E isso já está acontecendo, por exemplo, no setor bancário. Se você for numa agência hoje de banco, pega aí Personalité, por exemplo, não é mais uma agência. É um hub de investimento. Você vai lá para bater papo, tem um sofá. Isto é uma mudança trazida pelo e-commerce, que passa desapercebido por todos nós. Fora isso, consumo de banda, mercado de telefonia, banda larga, enfim, a quantidade de partes que o mundo de tecnologia movimenta sem a gente que está lá comprando perceber, ela é enorme, né? E isto é uma das coisas que você não vê crise aqui no Brasil, que é consumo de banda. Ela pode estar mudando o endereço, o link, a tecnologia, se é antena, se é fibra ótica, se é uma combinação ou outras soluções de menor banda, mas o fato é que o consumo de banda cresce a 2 dígitos. E a gente vê no interiorzão do Brasil a proliferação dos ISPs, porque a Oi, que era quem tinha que fazer a penetração da banda larga no interior, ela não cumpriu lá as metas da Anatel, e no fim, hoje você vê a proliferação de ISPs. Você vai lá tem uma empresa lá no Ceará, chama BrisaNet, tem 600 mil usuários. A empresa é uma fortaleza e ela mesma fez o deployment de fibra ótica dela lá, colocou os anéis no interior do Ceará. Empresa enorme. E a gente vê isso em Pernambuco, você vai lá em Mato Grosso, com soluções locais. Por quê? Porque as pessoas precisam de banda. Porque quase todo o hábito hoje de consumir, ele numa hora ou outra vai passar pelo teu celular. Perfeito, obrigado. Essa colocação de uma empresa desse porte ter a sua própria estrutura de fibra ótica é um exemplo sensacional, né? Porque se tratando dessas 4 operadoras que não é nenhuma delas, isso é impressionante, né? É um capex absurdo que você precisa quando vai chegando nesse tamanho para você capilarizar a tua rede, como o Haroldo aí, né, da Horizon aí em Curitiba, né? É muito investimento. Chega uma hora que você tem que trazer um parceiro, um banco, alguém, porque para fibrar e acender essa fibra é caro. Chegar na casa do usuário e isso não está vindo das grandes empresas. Não é a TIM, a Claro, a Oi que está fazendo isso. É o empresário local lá. Isso por causa do e-commerce e por causa da mídia também, do conteúdo. As pessoas usam o celular. Você sabe quem é hoje o cara que tem mais views, o dono de conteúdo que tem mais viewers no YouTube? O SBT. Muita gente assiste programação antiga do SBT. O SBT ele não tem audiência, ele tem fã. É fato. Eu já atuei nesse segmento e sei que é exatamente isso. Mas, enfim, sobre e-commerce é isso. Samuel, obrigado. A gente recebeu aqui uma questão que eu vou te passar. Veio do Germano Zeni, que é da Zeni Motors, é um cliente nosso lá da região oeste, que atua no segmento de automóveis concessionária. E ele pede a sua avaliação, qual a sua visão em relação ao mercado de automóveis para os próximos meses, aí, 12 ou 24 meses, a partir da nossa evolução em relação a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Como é que você enxerga esse mercado? Você tem uma opinião formada? Primeiro, o seguinte, primeiro assessment, como eu tenho estado muito próximo aí do mercado de pneus e das 4, 5 grandes fabricantes do mundo, que são muito próximas, não só por causa do mercado de OEM, mas o mercado de retail e wholesale também. E tem amigos que são líderes. Eu tenho um amigo meu que ele é o presidente da Mercedes nos Estados Unidos e outro que é um dos principais executivos da BMW lá na Alemanha. A gente teve até um call ontem para conversar sobre a disrupção no mercado, né? Você tem 2 desafios, né? E eu acho que você tem isso, são desafios conjunturais e aí um desafio que é estrutural, né? Normalmente o desafio estrutural, que são os custos, a cadeia de fornecedores, o ciclo todo de produção e venda, financiar isso com margem, a dificuldade que existe
vai provocar cada vez mais consolidações. Já estava uma acontecendo aí em curso, né, ocorrendo aí, de duas grandes montadoras. Eu acho que isso vai continuar ocorrendo. Se não fosse a prisão do Carlos Ghosn, a Nissan teria engolido, né? Eles teriam feito mais uma mega consolidação ali do lado deles, né? Mas enfim, a primeira coisa que é estrutural, ela vai ser resolvida com mais consolidação, tá? E aí as outras duas questões que são conjunturais e qual é o tempo que vai demorar para regularizar isso aí, que é a primeira é a disrupção da cadeia de fornecimento. Então, até você regularizar o ciclo de produção, os componentes chegarem no lugar certo, na hora certa, tal, e embarcar, isso aí, cada montadora, depende o quão verticalizada ela é, quase nenhuma é, tá? Eu acho que não tem mais. Você tem, acho que talvez, só a Ferrari que fabrica todo o carro lá em Maranello, ou lá perto. Mas nenhuma outra montadora fabrica tudo no mesmo local e tem o cluster todo no mesmo local, nem na China. Então, para você regularizar tudo isso, como a China está abrindo primeiro, os componentes lá vão para suas fábricas primeiro, mas tem coisas que são feitas lá, terminadas lá, que tem que receber componente, por exemplo, da França e da Espanha, que está parado, da Itália. Pirelli, por exemplo, né? A ChemChina comprou a Pirelli, mas hoje a maior parte da produção de pneus ela está na Ásia já, porque eles têm a matéria-prima mais barata. Mas o que vai acontecer é uma necessidade de regularizar essas cadeias. Tem muita coisa no porto que não foi descarregado, muito componente e planta parada por conta disso. E vai depender muito do sincronismo da abertura dessas economias, né? Então, o que vai acontecer? Marcas que têm linhas de produção em países que reabriram suas economias primeiro, retomaram suas atividades primeiro, vão sair na frente, vão regularizar o seu sourcing primeiro. Estou falando da parte conjuntural, tá? E aí é por montadora, tá? Por exemplo, no Brasil, a Fiat ela tem um hub muito importante, quase que verticalizado no cluster todo ali de Betim. Tem componentes fora? Tem, mas ela tem substituto. Eu acho que a Fiat, por exemplo, ela consegue retomar atividade rápido, né? Aí você tem carros que são assembled, por exemplo, a linha lá da BMW vai voltar rápido porque a Alemanha quase que não fechou sua economia. Eles lidaram muito bem com o problema da Covid, tem uma rede hospitalar lá fantástica. Lá nem se fala, para vocês fazerem ideia, o tema cloroquina ninguém nem sabe o que é. Os médicos nem falam de cloroquina lá e o percentual de mortes em relação aos casos lá é menos do que 1%. E eles estão lidando bem com a doença, né? E isso vai impactar, obviamente, positivamente a BMW, a Porsche, os carros que são fabricados lá. Carros que são fabricados na Índia, por exemplo, e componentes que são fabricados lá, eu tenho minhas dúvidas que a China está bem no começo da curva ainda. Mas o que for a Índia, a China, o que for feito lá vai ser regularizado. O chinês é super pragmático, vai ser regularizado super rápido. E quem vai se beneficiar disso são as cadeias produtivas que têm componentes de autopeças, que têm componentes chineses. E o Japão a mesma coisa, vai se regularizar rápido. Eu acho que a Ásia, tudo que é componente asiático, que a gente tem aqui no Brasil e que monta aqui, a gente vai conseguir regularizar rápido, porque o que se fala aqui na reabertura da nossa retomada econômica é em certas cadeias produtivas, por exemplo, logística não parar, os principais corredores aqui do Brasil não parar, não ter barreira nas estradas, tal. Isso eu acho que a gente vai regularizar. Quem tiver sorte de estar numa cadeia que é beneficiada pela retomada da economia chinesa, vai se beneficiar certamente aqui no Brasil. E as indústrias vão voltar gradativamente, não 100%, mas com um turno só, com rodízio de funcionários, para não acumular muito. A gente não pode esquecer que a nova indústria automobilística ela é muito robotizada. Então, cada vez você vê menos aglomerado de gente nas fábricas, né, como era no passado aqui no ABC. E, portanto, é um tipo de indústria que dá para funcionar num ambiente Covid.
né, obviamente com todos os cuidados, funcionário com máscara e tal. Então, eu acho que assim, a retomada do setor automobilístico na parte de cadeia de fornecedores, ela deve ocorrer, não estou falando da demanda, estou falando da oferta, né, da produção e oferta. Ela deve retomar aí em 3, 4 meses, acredito eu, né? Um turno com 40%, 50% da capacidade. Agora, vamos pensar no mercado. O que é o mercado? É o cara que compra, que vai em loja, etc, etc. A circulação de pessoas deve voltar a ser em grande escala no Brasil, acho que em 60 dias. Cada estado vai decidir aí o seu formato. Santa Catarina está tentando fazer isso mais cedo, tal, mas isso não resolve o problema um estado só abrir sua atividade, porque o centro consumidor é São Paulo, né? A indústria brasileira, para ficar de pé, ainda depende de grandes mercados consumidores locais, né? E aí, o que acontece? Cadeias de fornecedores de indústrias que importam matéria da China e que exportam, essas vão abrir primeiro. Os portos aí do Sul estão abertos, têm operado, eu tenho contato com alguns, com menos capacidade, mas estão funcionando. Exportação virá primeiro, mercado local vai demorar para ter crédito, para ele deslocar essa curva lá para frente. E aí, o que vai acontecer no primeiro momento, né, na retomada, é que as empresas, a indústria automobilística brasileira vai estar produzindo abaixo de sua capacidade, abaixo do seu custo fixo, então com prejuízo. E aí a questão normalmente quando isso aconteceu, o pessoal foi no governo, e aí se criou programas de carro popular, subsídio, etc, etc, para dar escala e os caras conseguirem produzir, cobrir custo fixo. Não me parece a melhor solução, porque carro popular é que nem palha de aço, chuveiro elétrico, enfim, são coisas que só tem aqui no Brasil, né? Ninguém gosta de carro popular, né? Carro é potência, né? É motor, e eu acho que essa não é a melhor solução. Mas aí, por outro lado, também nós temos no mercado de motos, com a questão das entregas, né, da proliferação dos aplicativos, o mercado de motos, eu acho que ele vai passar bem dessa crise, melhor do que o mercado de dois eixos, né, de veículo automotor. E o mercado de caminhão, ele vai se manter. Eu, por exemplo, tenho uma transação grande num estado brasileiro que é grande produtor de café, e é uma revenda de duas marcas importantes, uma global e outra brasileira, de tratores, implementos agrícolas. Bateram um recorde de vendas. Por quê? Porque é o ano do café, lá do sul de Minas. Perfeito, ok. E assim, estão sendo assediados, tal. Então é muito assimétrico isso. Graças a Deus que o Brasil é grande, né? Recebi aqui mais duas questões. De certa forma, em algum momento, até você já fez algum comentário sobre essas questões, mas é importante que a gente faz ela mais direcionada agora. A primeira veio do Andrei Matzenbacher, ele é cliente nosso também, do Grupo Jardim da Saudade, e o segmento deles é o segmento funerário. E ele coloca a seguinte situação: qual que é a dimensão, na sua opinião, do abalo econômico que vai vir após essa crise aí da pandemia? Ele vai ser importante. O número que se fala aí é menos 2% do PIB, né? Tem números mais pessimistas que chegam a 5%, 6%. É chato falar isso, mas nós vivemos já menos 2% há 2, 3 anos atrás, né? Uma coisa é os Estados Unidos, estava naquela euforia e de repente para a economia e eles perdem PIB. A gente já está um pouco vacinado com relação a isso, né? Com esse voo de galinha, tudo bem que hoje é uma crise global, mas eu acho que o lado bom é que a gente está um pouco mais vacinado e um pouco mais preparado também. Eu reafirmo aqui a mensagem de otimismo. Nós temos um sistema de saúde melhor do que de muito país, né? Ele é caro, ele consome o PIB, o PIB da saúde brasileiro é importante, né? Grande, mas ele é o colchão para esses momentos. A gente está podendo tomar essas decisões, né, que têm sido tomadas aí pelo Ministério da Saúde e as secretarias, né, que têm trabalhado muito bem juntos, né, em conjunto,
porque nós fizemos investimentos, né? O SUS, ele tem um equivalente na Previdência, né? No nosso INSS, que é um programa de renda mínima. O nosso SUS, ele realmente permite a universalização da saúde. É óbvio que você vai num SUS do Paraná, não é igual no SUS do interior do país, de outro lugar. Mas a gente tem uma saúde bastante pulverizada pelo Brasil, e vocês veem que o pessoal criticou muito a questão dos médicos cubanos, né? E agora eles estão sendo disputados à tapa pelo mundo inteiro, né? A Cuba tá barganhando para onde esses caras vão. Foram para a Espanha, para a Itália. O fato é que a saúde a gente está percebendo agora, né? Nós ficamos aí um ano entretidos nessa trade war, né? Nessa guerra comercial, e nós estamos vendo agora a guerra de saúde, guerra por máscara, guerra por médico, por cloroquina. E isso a gente tem que olhar como estratégico. Não existe economia sem saúde, não existe saúde sem economia. Isso é um falso dilema, né? E eu acho que a nossa economia ela volta em formato U, não será V, mas alguns setores já está V. Já vão sair muito rápidos por conta da diversidade da nossa economia. E apesar de São Paulo concentrar um certo poder econômico, mas a gente vê muitos bolsos de prosperidade no Brasil. Quando vocês viajam por aí, soja, você não vê crise lá. Você vai para Palma, você vai para Luiz Eduardo Magalhães, para, enfim, Mato Grosso, para o Mapito, para a região do café. Nós temos um agronegócio fantástico, né? O Paraná é um estado que tem tudo, né? Aí tem varejo forte, agricultura forte, parte automotiva também. Então é um estado que, como São Paulo, é um estado que vai sair mais rápido da crise. Então, assim, para o Brasil vai demorar um pouco mais, porque não é um país igual, mais heterogêneo. Eu acho que o Nordeste apanhou muito na recessão, porque foram os estados mais beneficiados com ganho de renda, com a maldita renda per capita, né, que é uma medida horrorosa, né? Serve lá para Banco Mundial, tal, mas na hora que você tem que programar medidas microeconômicas, não serve para muita coisa. Mas, enfim, é uma estatística importante aí usada, é um indicador importante. Mas o fato é que o Nordeste precisa ter energia própria para retomar desenvolvimento. E aí a vocação lá vai ser térmicas a gás, que já tem preços competitivos, né, a commodity. E nós estávamos num bom momento, o governo federal, a ANEEL, estava para fazer 3 leilões aí, e iam sair 3, 4 térmicas importantes ali no Maranhão, no Ceará. E, infelizmente, eles adiaram esse leilão. Então, para responder à pergunta, o crescimento será desigual, alguns lugares terão um V-shape e outros U-shape. E, no geral, o Brasil terá um U-shape, mas eu acho que nós estávamos numa crescente, a nossa realidade é de reformas estruturais e de otimismo. Então, eu acho que a gente recupera antes que os Estados Unidos, apesar de todo o alento, injeção de recursos lá, muito em função da capacidade do empresariado local e por desse represamento de liquidez local. Nós temos, diferente do argentino que mandou todo o dinheiro, o argentino rico mandou todo o dinheiro para fora da Argentina faz tempo. O brasileiro que tem grana, o wealthy Brazilian, ele tem um dinheirinho lá, né? Tem a casa dele lá em Orlando, sei lá onde, e ele tem o dinheiro aqui também. Ele tem a grana dele aqui, investe aqui, acredita no país, e é isso que vai fazer a gente retomar o crescimento. É óbvio que as medidas macroeconômicas, algumas estão demorando para chegar na ponta. Para ter consumo, setores que são dependentes de consumo, aí a turma de varejo que está aí, depende desse dinheirinho todo que o governo está liberando chegar ali na ponta. E nós temos uma quantidade muito grande ainda de pessoas que não existem para as estatísticas oficiais. São 11, 12 milhões de autônomos, né? Que a gente fala, pô, o Brasil tem... O número de desemprego aqui, ele não quer dizer mais muita coisa, né? Porque significa que o cara está morto? Não. Ele está com subemprego, ele está sobrevivendo. Está tendo lá pagando conta de água, de luz. E isto é atividade econômica, e muitos dos senhores vendem para pessoas assim, ou revendem, ou transacionam com pessoas assim. Então é importante que esse dinheiro, esse recurso federal, chegue na ponta. A mesma coisa para a pequena, média empresa, que o recurso está represado lá nos grandes bancos, que o único jeito de tirar isso de lá
é fazer como em 2008, é ter uma grande compra de carteiras performando, como o governo federal fez através da Caixa e Banco do Brasil, começaram a comprar carteiras do Bradesco, do Itaú, tal, porque se depender do Bradesco, Itaú e Santander liberar recurso, não vai rolar. Eles vão continuar emprestando dinheiro para quem não precisa. Ok. A última questão, Samuel, para nós encerrarmos, então, vem aqui do Vinícius Bosa, ele é da transportadora Bosa, do segmento de logística, por isso que eu comentei que você chegou a fazer um comentário agora mais na reta final a respeito desse processo de recuperação, e a questão dele está muito ligada a isso, que é em relação a qual que é a perspectiva de retomada do crescimento para esse setor, né, o setor de logística e transporte. Como é que você está vendo isso? Eu acho um setor com muita oportunidade bacana, está se consolidando. Eu assessorei a AGV Logística em todas as fases dela, né? Todas as captações de recurso na venda para a solística lá da FENSA, e é um setor que a gente atuou bastante, estamos atuando na venda de uma empresa grande lá do Nordeste agora. É um setor que ele está, basicamente, se a gente for dividir no transporte, né, em dois microsetores, você tem lá o long haul e o last mile, né? E o que a gente está percebendo é que os grandes grupos que estão se formando nessas duas teses estão segregando bem as oportunidades que estão existindo. O e-commerce ele está precisando muito do cara do last mile, né? E as grandes empresas aí, a Avon, tem lá o lado de venda direta que tem o cara de last mile, mas muita empresa precisando do cara de long haul. Ou seja, o setor está se sofisticando como a gente vê nos Estados Unidos, mas ainda estamos no Brasil, com o asfalto brasileiro, a estrada brasileira, mas nós temos uma indústria bastante robusta de transporte e logística no Brasil e que está assim, se consolidando muito rápido, né? A gente, quem viveu o setor de cana-de-açúcar lá na década do Proálcool, década de 80, e olha hoje o tamanho da Cosan, né? É um negócio assim impressionante, né? E as empresas que vieram na esteira, né, a Louis Dreyfus, os outros caras, a São Martinho, como o setor se consolidou rápido. Mesma coisa em frigorífico, né? Era um setor que condenado a toda a conversa que se falava de sonegação fiscal lembravam de frigorífico, qualidade da carne questionável. Hoje a gente tem 3, 4 empresas globais com práticas globais. Eu não tenho dúvida que no setor de logística isso acontecerá. Já vem acontecendo, mas é um setor muito fragmentado, mas eu só consigo imaginar mais disso aí acontecendo, né? Então, setores que têm essa dinâmica tendem a se recuperar mais rápido. Setores com muita pulverização, práticas de mercado ruim, esses setores, de novo, o problema não é só conjuntural, o problema estrutural também. Tende a sofrer mais numa crise, porque vai pagar mais caro para captar dinheiro, não tem governança, não separa patrimônio, que é a convenção lá do princípio da entidade, né, que é separar o teu patrimônio do patrimônio da empresa. São regras de mercado de capitais, né, de boas práticas, que acabam permeando tudo, teu relação com o fornecedor, com o cliente, com o mercado, com teus funcionários. E no setor de transporte, a gente precisa dar esse salto de qualidade, sem dúvida, né? Ok. Samuel, gostaria de te agradecer, em nome não só da J. Valério, mas de todo mundo que está aqui presente, que teve a oportunidade de participar. Muito, muito interessante, muito esclarecedora a sua apresentação, e principalmente para a gente sair com uma visão um pouco mais ampla aqui do que quando nós chegamos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Para a gente foi um prazer aí ter você conosco. Esperamos que tenhamos outras oportunidades aí e te desejamos aí sucesso. Obrigado a todos e boa sorte aí. Fiquem em casa. É isso aí. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Semana que vem estaremos aqui de novo. Um abraço, Samuel. Obrigado.